Hola estudiantes, ¿cómo están? Hola estudiantes de la tercera serie, ¿no? ¿Cómo están? Yo, bien, soy la profe Josiana y vamos a estar juntos en esta clase de número 35 de língua espanhola. Vámonos entonces? Já! Então, antes da gente começar, aqueles lembretes que vocês já estão acostumadíssimos, mas nunca é demais, né? A atividade obrigatória de vocês conta como registro de presença, tá, gente? Então, o link dessa atividade ou da atividade desta aula está lá no Google Classroom. O segundo lembrete é, se você não tem acesso à internet, você precisa realizar suas atividades e entregá-las lá na secretaria do colégio, ok? Então, vamos a ver que vimos en la clase pasada, ¿te acuerdas? En la clase pasada reflejamos um pouco sobre ¿tienes histórias para contar em memória fotográfica? Falamos um pouquinho sobre fotografia, né? Gêneros fotográficos e também memórias. Também sobre advérbios de tempo, antes, después, mañana, enfim. E vocabulário relacionado à temática, também sobre o Dia Mundial de la Fotografia, que nós falamos que é o dia 19 de agosto. E hoje, profe, que vamos saber? Hoje aprenderemos sobre, claro que a partir de uma reflexão também. Por que Frida Kahlo ha pintado tantos autorretratos? Quem conhece a Frida Kahlo aí? Vamos conhecê-la hoje um pouquinho melhor, né? Então, quem foi a pintora, né? E por que ela pintava tantos autorretratos? Os gêneros textuais que nós vamos estudar hoje são pintura, autorretrato e um pouco sobre biografia. Sobre a língua, vamos saber ações no pretérito perfeito de indicativo e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse pretérito, Expressões também relacionadas à temática, sobre arte e interculturalidade, né? A arte e a interculturalidade dos povos. A ver, então, eu vou começar com vocês refletindo. Vocês vão pensar um pouquinho. Sobre o que, profe? Que motivaria uma pessoa a fazer-se um autorretrato? Então, o que motivaria uma pessoa a fazer um autorretrato? E a segunda é, que relação há entre os autorretratos de la pintura e as selfies de hoje dia? Lembrando que a Frida falou uma frase que diz o seguinte, me pinto a mim mesma porque sou a pessoa que melhor conosco. Eu pinto a mim mesma porque eu sou a pessoa que melhor me conhece, eu me conheço melhor, né? Sou a pessoa que melhor conheço. Então, eu quero que a partir disso, vocês tentem refletir sobre vocês, né? E sobre essa motivação. Por que uma pessoa faz um autorretrato e qual é a relação entre os autorretratos das pinturas e as selfies que nós hoje em dia fazemos, ok? Pensem um pouquinho, reflitam e a gente já encontra aí uma resposta, uma possibilidade de resposta.
Muito bem. Claro que não tem uma resposta correta, né? Tem uma possibilidade de resposta. Então, a número 1, que motivaria uma pessoa a hacerse um autorretrato? Uma possibilidade, né, uma resposta possível seria porque a pessoa poderia estar sentindo-se bonita, ou sentindo-se feliz, animada, ou também tem que ver com os sentimentos que sentem por uno mesmo, ou seja, tem a ver com os sentimentos que eles sentem por si próprio, né? A segunda questão, que relação há entre os autorretratos da pintura e as selfies de hoje? Qual é essa relação? A possibilidade de resposta também é em los autorretratos e em las selfies, a gente se retrata a uno mesmo, por sua própria mirada. Então, as pessoas, elas se retratam por si próprias, né? Elas se retratam através do seu próprio olhar, né? Tanto nos autorretratos, na pintura, quanto nas selfies que nós temos hoje em dia no século XXI. A ver, então, Frida Kahlo, que nasceu em 1907 e morreu em 1954, ha sido uma pintora legendária mexicana, que em suas obras ha representado o dolor, a indignação e seu matrimônio conturbado com o artista Diego Rivera. Então, o que diz aí? Diz que Frida Kahlo foi uma pintora, ela foi uma pintora legendária, ela é mexicana, essa é a nacionalidade dela. Nas obras dela, ela representou a dor, ela representou a indignação e ela representou também a relação que ela tinha com o artista também, Diego Rivera, né? Se vocês olharem um pouquinho para essas duas imagens, do lado direito vocês vão encontrar uma imagem que é uma fotografia feita da Frida Kahlo para uma revista famosa da época em que ela viveu. E do lado esquerdo vocês vão encontrar um autorretrato realizado, feito por ela. Então, o olhar dela sobre ela mesma, como nós acabamos de ver ali no exercício anterior, né? A ver, então, mira esse autorretrato de Frida e contesta. Então, olhem ali para o autorretrato e respondam quais de las características abaixo a pintora parece ter. Então, o que vocês acham que ela tem? Quais são as características que ela tem a partir da olhada, a partir do olhar que vocês têm sobre esse autorretrato dela? Pensem um pouquinho. A mesma coisa do exercício passado, ele não tem uma resposta correta, ele tem uma resposta possível, tá? Pensem um pouquinho, marquem aí quais vocês acreditam e nós já voltamos. A ver, então, lembrem que eu falei para vocês que
Não há uma resposta correta, há uma possibilidade. Mas, olhando para esse autorretrato que foi feito por ela mesma, dela, a gente pode pensar que ela pode ser uma mulher decidida, que ela pode ser uma mulher séria, porque ela está apresentando um semblante sério, e excêntrica, né? Pelos elementos que ela traz nesse autorretrato, uma corrente de espinhos, flores na cabeça, né? Ali a natureza que aparece também, não aparece uma natureza bonita, né? Ela aparece uma coisa mais fechada, né? Então, por isso ela pode trazer esse ar de excentricidade da Frida. Vamos a conhecê-la um pouco mais, então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa pintora? Então, vamos. Quem ha sido Frida Kahlo? Quem é que foi essa mulher? Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, esse é o nome dela, né? Foi uma pintora mexicana mundialmente conhecida. É uma pintora mexicana mundialmente conhecida. Nasceu el 6 de julio de 1907 em Coyoacán, México. Ha sido a terceira de las 4 hijas de uma união entre o fotógrafo Guillermo Kahlo e Matilde Calderón. Então, ela é a quarta filha, ela é a terceira filha das 4 que esse casal teve, né? Desde pequena, Frida ha suportado o sofrimento físico a causa de várias enfermidades que padeceu. Então, desde muito pequena, ela sofreu muito, ela suportou muito, tanto sofrimento físico por causa de várias enfermidades que ela teve. Em 1913, contrajo poliomielitis. Assim foi como começou várias cadenas de operações, lesões e acidentes em la vida. Então, em 1913, ela contraiu uma doença chamada poliomielite, em língua portuguesa. Assim foi como ela começou, a vida dela começou com várias operações durante a vida dela, várias cirurgias, várias lesões, e ela também sofreu um acidente na vida dela. E vamos saber. Esta enfermidade, a poliomielite, a hizo permanecer por meses en la cama y le dejó una secuela, pois sua perna direita era menor que a esquerda. Então, essa doença, essa enfermidade fez com que ela permanecesse por vários meses, alguns historiadores dizem que foram 9 meses que ela ficou na cama, e essa enfermidade deixou sequelas, deixou uma perna dela menor do que a outra. Em 17 de setembro de 1925, Frida Kahlo sofreu um acidente. De que forma foi esse acidente? Mientras regressava da escola. O autobús em el que viajava se chocou e quedou destruído. Então, o ônibus em que ela estava viajando chocou-se com um outro automóvel e fez com que ficasse totalmente destruído. Ha sofrido múltiplas fraturas e um pasamanos lá atravessou o corpo. Então, um dos ferros no qual as pessoas seguram no ônibus, ele ficou atravessado no corpo dela. A causa de todas essas fraturas foi operada muitíssimas vezes ao longo de sua vida. Então, graças a esse acidente, ela foi operada muitas vezes na vida dela. Frida Kahlo e o arte, essa relação. Em setembro de 1926, um ano depois desse acidente, Frida pintou seu primeiro autorretrato. Dizem as más línguas que ela pintou esse retrato para o ex-namorado dela. E nessa primeira obra, ha aprendido algo que haria o resto de sua vida. Reflejar em suas pinturas os sucessos de sua vida e os sentimentos que lhe produziam. Isso é muito importante e eu quero que vocês guardem, tá? Ela, na primeira obra dela, ela já aprendeu algo que ela faria durante o resto da vida toda dela, que era o quê? Refletir nas pinturas dela todos os acontecimentos, a palavra sucesso significa acontecimentos, da vida dela e todos os sentimentos que aqueles acontecimentos produziam sobre ela, na vida dela, psicologicamente e fisicamente. Foi em 1928 quando se encontrou a Diego Rivera em uma cena. Então, num jantar, ela encontrou esse outro artista. Ele era um muralista, ele pintava murais, o Diego Rivera.
Rivera ha quedado fascinado por suas obras e la animou para que continuara pintando. E desde esse dia, eles se encontravam constantemente. Então, eles começaram a se encontrar, a ter encontros constantes, desde o dia em que ele falou para ela que sua obra era fascinante, né? Agora um pouquinho sobre a história desses dois, Frida Kahlo e Diego Rivera. Los dos contrajeron matrimonio en 1929. Su relación se basaba en aventuras de Rivera con otras personas, también en amor, creatividad y a veces un poco de odio também. Então, os dois contraíram matrimônio em 1929. A relação deles era bastante conturbada. Ele tinha havia várias traições, né? Havia também, mas ao mesmo tempo eles eram muito parceiros, eles tinham bastante, eles se amavam, apesar de tudo, né? Tinha muita criatividade e às vezes também tinha essa questão do ódio por causa das traições, enfim. Devido às sequelas de seu acidente, nunca conseguiu ter filhos, então a Frida nunca conseguiu ter filhos por causa das sequelas que o acidente causou nela. Isso lhe dolia muitíssimo el alma, então ela ficou muito triste, porque ela não conseguia ter filhos. E pintou esse dolor em várias obras. Então, isso também ficou pintado, retratado nas obras dela. Tras muitos problemas na relação Frida e Diego, se separaram. Então, eles se separaram depois de todos aqueles problemas da relação deles, mas em 1940 decidiram casar-se outra vez. Então, eles foram casados por 2 vezes. A lo largo de sua vida, sempre ha tenido uma personalidade singular e forte. Então, ela sempre teve uma personalidade muito singular, única e forte. Lo que ha hecho com que haya aguantado firme todos os seus dolores físicas e psicológicas. Então, fez com que ela aguentasse todas as dores físicas e psicológicas que teve. El 13 de julho de 1954, faleceu Frida Kahlo. Então, ela morreu, né, faleceu no dia 13 de julho de 1954. Foi velada no Palácio de Bellas Artes e da Ciudad de México. Su cuerpo foi cremado e suas cenizas se guardam em la Casa Azul de Coyoacán, atual Museu de Frida Kahlo, o lugar que ela viu nascer e crescer. Então, a Casa Azul é uma casa realmente pintada toda de azul, azul e há outras cores também fortes, como, por exemplo, o amarelo. E hoje em dia ela é um museu. E as cinzas da Frida Kahlo, assim como suas obras e outras tantas coisas, estão lá nessa casa, nesse museu. É possível fazer a visitação online, tá, gente? Ela disse o seguinte, a última coisa que ela escreveu no diário pessoal foi: espero alegre la salida e espero não volver jamás. Então ela disse assim, eu espero alegre a partida e eu espero que eu não volte nunca mais. Foi a última coisa que ela escreveu no diário. A ver, agora um pouco sobre a leitura, né? Um pouquinho uma atividade sobre a leitura de vocês. Compara o autorretrato de Frida e esse fragmento de texto e contesta em que aspectos estes dois se parecem. Isso é muito interessante porque lá no Enem eles também costumam cobrar essa intertextualidade, né? Um texto escrito com uma imagem. Então prestem bem atenção e tentem responder aí o que vocês encontram de relação, em que aspectos esses dois textos se parecem, em que aspectos eles são relacionados.
A ver, então, quais são os aspectos em que esses dois textos se parecem? A possibilidade de resposta é a seguinte: Frida tinha a personalidade única e ela pintou em suas obras durante toda a sua vida. Então, se vocês lembraram disso na hora da leitura da biografia, né, ela pintou nas obras dela tudo que ela passou durante a vida. Eu falei para vocês, destaquem essa informação, ela é importante. Expressava seus dolores, seus amores, seus sofrimentos e sentimentos que ha tenido ante os sucessos de sua vida. Então, basicamente, expressava tudo o que ela sentia, né? A ver, outro desafio. Agora, pensando novamente no vestibular e no Enem. Geralmente, o Enem, já dei essa dica aqui antes, mas vou dar novamente. O Enem, ele traz essa contextualização, né, histórica, econômica, enfim, né, cultural, como é o nosso caso, artístico, né? Ele gosta muito de contextualizar. Por isso, vocês vão ter que voltar ali na leitura, no que ela fala, e descobrir o que é que ela disse, se é correto afirmar e o que é correto afirmar, né? Pensando que ela falou, pinto autorretratos porque estou muito tempo sola. Me pinto a mim mesma porque sou a quem melhor conosco. Já havia falado isso lá no início da aula, né? Pensem um pouquinho e vejam qual é a resposta correta em relação a essa fala de Frida. A ver, então, leia la frase abaixo, escrita por Frida Kahlo em seu diário íntimo. Então, ela disse, pinto autorretratos porque estou muito tempo sola. Me pinto a mim mesma porque sou a quem melhor conosco. Então, ela pinta autorretratos porque ela passa muito tempo sozinha, né?
ela pinta ela mesma porque ela é aquilo que ela melhor conhece. Segundo o texto, é correto dizer, então o que é correto? Frida hacía autorretratos porque era mais fácil dibujar retratos humanos. Era mais fácil desenhar retratos humanos e esse era o motivo? Não, né? Ela se casou com vários pintores espanhóis. Não, também. Não tem relação nenhuma entre essa alternativa e o que ela disse. E a obra de Frida reflejava seus medos, vida, enfermidades e sentimentos. Se ela fala que ela é aquilo que ela melhor conhece, sim, é isso que reflete, né? Os seus medos, a sua vida, suas doenças, suas enfermidades e os seus sentimentos. A ver, um pouco mais sobre língua agora, temos o pretérito perfeito. Que é isso, profe? Bueno, para que eu utilizo esse pretérito perfeito? Olhe lá na caixinha, diz o seguinte: o pretérito perfeito se usa para falar de ações que começaram no passado. Então, eu utilizo esse pretérito para falar ações que começaram no passado e podem ter continuidade no presente. Então, podem ter continuidade no presente. Geralmente, nós usamos esse pretérito com algumas expressões, como, por exemplo, já, todavia ou todavia não, alguma vez, sempre, muitas vezes, uma vez ou nunca, né? Olha só o exemplo. Já has visto a película de Frida Kahlo? Você já viu o filme da Frida Kahlo? Has escalado na montanha alguma vez? Você escalou alguma montanha alguma vez? Percebam que tem relação entre o pretérito perfeito e a expressão, né? Uma expressão temporal. A ver, então, esta é a formação do pretérito. Então, vocês perceberam que o título da nossa aula é Por que Frida Kahlo ha pintado tantos autorretratos? E nós utilizamos aí no nosso título esse pretérito perfeito, né? Por que a Frida Kahlo pintou tantos autorretratos? Percebam que aqui ao lado nós temos os pronombres personais, os pronomes pessoais da língua espanhola, né? Como é que eu formo esse pretérito? Eu formo da seguinte forma, né? Eu tenho um verbo chamado verbo auxiliar, haber, né? E eu conjugo esse verbo haber no presente do indicativo em todas as pessoas, com todos os pronomes pessoais. E eu junto esse verbo auxiliar com um verbo no particípio. Prof, o que é um verbo no particípio? Um verbo no particípio são aqueles verbos terminados em ado ou ido. Olha só os exemplos. Eu he visitado, né? Verbos terminados em ar, ado. Verbos terminados em ir, ido. Eu he comido, eu he vivido. Tranqui? Eu quero que vocês façam no caderno de vocês uma cópia desse esqueminha que está ali na tela, tá, gente? Para que vocês não esqueçam.
Muy bien. Ahora, ustedes van a utilizar esto que copiaron para fazer a atividade. Então, vocês vão utilizar isso para fazer a atividade, né? Analiza as proposições com ações no pretérito perfeito abaixo e marca V ou F. Então, vocês têm que marcar verdadeiro ou falso de acordo com o uso do pronome, não, profe, dos verbos no pretérito perfeito, tá bem? Então, hagan o exercício. Muito bem, volvi toda trajada de Frida Kahlo, né, toda vestida, toda caracterizada em homenagem a Frida Kahlo, para terminar essa aula com vocês. Então vamos lá, a gente estava falando um pouquinho sobre o pretérito perfeito, né, gente? Vamos saber então, vocês tinham que marcar verdadeiro ou falso nas assertivas. Mira la letra A. La expresión verbal ha sufrido mucho en la vida puede ser mejor traducida por sofrerá. Bom, a gente sabe que pretérito significa passado, né, gente? Então, não podemos traduzir por sofrerá, porque o verbo sofrerá está no futuro. Então, por isso ela é falsa. A letra B. En Frida ha sido una mujer fuerte. La expresión destacada pode ser traduzida por foi. Frida foi uma mulher forte. Então, sim, por isso verdadeiro. E a última, letra C. En Diego e Frida han casado 2 vezes, podemos substituí-los por se casaram. Se eu substituir por se casaram, vai ficar a mesma informação, né? Ela não vai perder nenhum sentido. Frida e Diego se casaram 2 vezes. Então, por isso, ela é verdadeira. Muito bem, gente. Vamos lá ao nosso quiz, né? Lembrando que a número 1 fala o seguinte, que sabes de Frida Kahlo? Então, a gente está retomando todo o conteúdo da aula, né? Que sabes de Frida Kahlo? Era uma artista mexicana? Cantava concertos? Ou era uma artista mexicana, pintava autorretratos? Ou era uma artista espanhola e pintava quadros de natureza? Né? O que era Frida Kahlo? Quem era essa mulher? E o número 2, a forma verbal. Ha sido está conjugada em. Então, qual é a forma verbal aí desse verbo ha sido, né? Será que é o pretérito indefinido? Ou é o pretérito pluscuamperfeito? Ou é o pretérito perfeito? Qual foi a forma verbal que nós utilizamos hoje, né? Nessa aula? Pensem um pouquinho e nós já retomamos.
Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Qué sabes de Frida Kahlo? Bueno, se vocês prestaram atenção nessa aula, vocês sabem que Frida Kahlo era uma artista mexicana que pintava autorretratos. Inclusive, estava no título da nossa aula, né? E a forma verbal ha sido está conjugada em pretérito perfeito, que foi o pretérito que nós estudamos. O pretérito ha sido, ha hecho, enfim, né? Várias outras formas verbais que nós estudamos do pretérito perfeito. Que aprendimos hoje, então, chicos e chicas? Sobre gêneros textuais, pintura, sobre o autorretrato e autobiografia, né? E biografia, ou melhor dizendo, autobiografia, quando a pessoa escreve sobre ela mesma, né? E também sobre ações no pretérito de indicativo e também expressões que são relacionadas ao arte e à interculturalidade. ¿Les gostou esta classe? Pues a mí me gustó mucho y me gusta mucho la temática también. Entonces, para terminarmos, yo tengo una frase, un pensamiento de Frida Kahlo, un pensamiento que ela diz o seguinte: al final del día, podemos soportar muito mais de lo que creemos que podemos. A Frida, como vocês perceberam, era uma pessoa muito resiliente. Ela fazia da dor dela a força motriz que fazia com que ela superasse tudo isso. E é isso que ela diz nessa frase, tá? Uma coisa que eu gostaria de indicar, aliás, eu vou indicar 3 coisas para vocês. A primeira é que se vocês acessarem esse link, vocês vão entrar no Museu da Frida Kahlo e vocês podem fazer a visitação desse museu. Vocês podem entrar na Casa Azul e fazer a visita aos autorretratos, aos retratos que ela pintou, todos os quadros que ela pintou, e podem encontrar, inclusive, as peças, né, a casa em que ela viveu. Outra dica que eu dou é a leitura desta biografia, que é uma biografia que tem ilustrações e é uma biografia muito legal e muito linda. E a terceira coisa que eu vou indicar a vocês é o diário pessoal, a leitura do diário pessoal de Frida Kahlo. Tem várias frases iguais, tais quais aquelas que nós vimos hoje durante a nossa aula. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que ela tenha sido valiosa para vocês, assim como ela foi para mim. Ok? Então, hasta la próxima clase. Tchau, chicos e chicas.